Estamos ao vivo. Dia chuvoso aqui em Porto Alegre. Bom dia. Oi, Ju. Oi, Mag. Tô vendo algumas carinhas conhecidas aí. Oi, Pedro. Bom dia a todos. Ó, tá chovendo em Salvador também. Começou, Porto Alegre começou agora, né? Aquele climinha de inverno, cinza, friozinho. Bom dia, Gui. Bom dia, Mari. Oi, Betânia. E aí, guria? Tudo? Madalena. Vamos começar a nossa quarta-feira com meditação, portanto. Bom dia! Adoro a animação que a galera começa o dia aí. Esse é o jeito. Belo Horizonte. A gente tem uma aluna de Belo Horizonte também, a Júlia. Não sei se ela tá aí nos assistindo. Bom dia, Fabiola. Esperar mais uns minutinhos e... Ô, Tizi! Fala, Tizi! Esperar mais alguns minutinhos e a gente começa. Então, galera, a gente já falou na última aula, no caso, na última aula... Ó, tá aí a Júlia, ó, diretamente de BH. Tem mais gente de BH aí também. A gente falou na última aula que o objetivo da prática é, com várias ferramentas, treinar no praticante a capacidade de concentração, a capacidade de foco, justamente para que esse foco todo seja concentrado lá no momento final, no Samyama, que é o treinamento de meditação. Então, todas as ferramentas, de uma forma geral, vão servir para isso. As técnicas corporais, as técnicas respiratórias. Agora, elas querem a Panda e a Capitu querem uma parte também do glamour. Então, toda a sequência de técnicas que a gente vai treinando vão aos poucos mantendo a gente cada vez mais presente, né? Se você parar para perceber como é o funcionamento da nossa mente, do pensamento, a consciência ela fica oscilando no passado, que se expressa na forma de memórias, né? E no futuro, que é um tempo que não existe, é uma criação da nossa mente. Então a consciência ela vai oscilando, né, para trás e para frente, e a nossa intenção aqui é manter a mente firme, estática, sobre o presente mesmo, o tempo inteiro. Só que não é muito difícil sentar direto e meditar, né? Se concentrar sobre um som ou sobre uma imagem sem ter feito um treinamento prévio. Então, por isso que o yoga lança a mão desses vários elementos que são formas mais fáceis de você treinar essa concentração, como se concentrando no músculo, se concentrando no corpo, se concentrando na respiração, para que com essa progressão do que é mais grosseiro, do que é mais denso, você chegue lá no fim do exercício e se concentre naquilo que é mais sutil. Entenderam? Faz sentido isso que eu estou dizendo? Emitam sons. Tem gente entrando ainda. Ó, Roberta Suné. Bom dia, Rafa. Muito bem, então eu vou desativar os comentários aqui. Bom dia, Mari. Ó, entenderam. Muito bem. Qualquer dúvida é só nos perguntar, tá, galera? Mande direct, qualquer forma aí, desde que você não fique com dúvidas. Nós estamos aqui justamente para ensinar. Oi, Lídia.
E aí, querida, minha conterrânea, lá de Lajeado. Vamos começar então. Vou desativar aqui. Nós vamos iniciar a nossa prática sentados mesmo, mas girando lá para esquerda, estendendo os joelhos, sentando em Purvanasana. Então as mãos podem estar ou sobre os joelhos, se você fica confortável com a coluna ereta aqui, me dê um tapa na câmera, ou as mãos atrás das costas, apoiadas no chão. Se você percebe que tem que fazer muita força com as costas, apoie as mãos no chão atrás. Iniciando com o ciclo do Kapalabhati, a respiração do sopro lento, que consiste em inspirar lentamente, projetando o abdômen para fora, para os mais iniciantes, e exalar com força e ruído. Então a inspiração é mais lenta, a exalação é rápida e ruidosa, dessa forma. Quem está começando vai pensar simplesmente em projetar o abdômen para fora, fazendo com que o ar entre, e recolher o abdômen, fazendo com que o ar saia. Só que essa exalação ela é feita com esse movimento de expulsão rápida do ar. O que a gente está criando aqui é uma hiperventilação que vai limpar não só as vias respiratórias, evidentemente, mas também tem uma ação muito importante a nível mental, que é de purificar a mente. Estamos atravessando aí dias com uma exigência, uma solicitação emocional e mental bastante intensa, com muita coisa na cabeça, muitos pensamentos, muitas preocupações. E essa técnica, o nome dela é justamente Kapalabhati, que significa crânio brilhante, e faz alusão a esse estímulo de clareza mental que a técnica produz, de limpar o pensamento. Mais um pouco. A exalação ela deve ser menos de 1 segundo, o tempo de um piscar de olhos. A inspiração um pouquinho mais lenta. Últimas 5 exalações do Kapalabhati. Ao finalizar, inspire elevando os braços, faça uma tração da coluna como se quisesse tocar com o topo da cabeça e as mãos lá no teto, aumentando o espaço entre as vértebras. E quando precisar exalar, Paschimottanasana. Desça o tronco à frente, os pés bem unidos, os ombros soltos, o pescoço descontraído. E uma atitude interna que seja condizente com essa posição que agora você assume. Uma atitude de entregar-se à posição, de descontrair, de dissolver tensões, de ampliar os limites do corpo. A nossa forma de sentir, de pensar, de agir, os nossos comportamentos e condicionamentos, eles ficam gravados, eles criam uma impressão no corpo físico. E a partir do momento em que moldamos o corpo de diferentes formas, assumindo diferentes formatos e ampliando seus limites, destensionando, automaticamente estamos trabalhando sobre esses padrões emocionais, esses padrões mentais. Então, estamos justamente rompendo automatismos, descondicionando, dissolvendo essas tensões que têm origem nas emoções e pensamentos. Segure com as mãos nas pernas ou nos tornozelos. Vamos a uma fase mais ativa agora do Paschimottanasana, utilizando a força dos braços para avançar. Então, é importante também o exercício de chegar num ponto que haja empenho, uma parcela de empenho, mas também haja conforto, e aí parar o corpo, parar totalmente. Temos essa tendência natural a ficar se movimentando. Então você vai querer lá ajeitar o cabelo, coçar a perna, mas busque eliminar essa tendência ao movimento, que o movimento é desnecessário nesse caso.
A gente tem que reeducar o corpo para ficar parado. E isso vai reverberar sobre a estabilidade do pensamento também, que no fim das contas é o que queremos. Comece a avançar mais. Vamos nos aproximando dos instantes finais nesse Paschimottanasana. Quem já toca com a testa no joelho, vai afastar as pernas e passar da linha dos joelhos. Quem ainda não toca vai aproximar o máximo que der a testa lá dos joelhos. Na próxima vez que exalar, dê a máxima anteflexão. Chegue no ponto culminante nesse asana. Precisando inspirar, retorne. E vamos a um Ardha Matsyendrasana. Passe a perna direita por cima da esquerda, flexionada. A mão direita toca no chão atrás das costas. E o braço esquerdo vem envolvendo o joelho direito. E assim você torce. Perceba como existe primeiro uma tração da coluna. Tronco bem verticalizado. E sobre essa tração existe a torção. O avanço nas torções acontece com exalação. É como se torcêssemos uma esponja com água. Ao fazermos isso, a água sai. Então a lógica aqui é absolutamente a mesma. Ao torcermos o tronco, ao torcermos a coluna, o mais biológico é o ar sair. Por isso essa é a forma de avançar nas torções, com exalação. Vá girando bem para a sua direita, torça mais, o pescoço acompanha esse movimento. E na próxima vez que precisar exalar, dê o ponto máximo. Gire bem lá para a sua direita, o ombro vem mais para frente, o direito vai mais para trás. Ao inspirar, Bhadrasana, volte-se aqui para frente, unindo as plantas dos pés. Traga os calcanhares bem próximos ao períneo. Mantenha a coluna tracionada e aqui vamos realizar um ciclo do Bhastrika, a respiração do sopro rápido, similar ao que a gente fez antes, mas a inspiração agora também é rápida e ruidosa, dessa forma. Isso a gente fala em todas as aulas, mas como pode ser que tenha pessoas novas aí participando, o mais importante no início, para você que está começando, é a mecânica correta. O abdômen se projeta para fora e faz com que o ar entre. O abdômen é recolhido e faz com que o ar saia. Muitas vezes queremos acelerar o movimento sem ter o movimento correto ainda, sem ter a mecânica certa. Então, comece devagarzinho, abdômen para fora, ar para dentro, abdômen para dentro, ar para fora, e aos poucos você vai acelerando. Mas sempre tem que ter esse ruído nesse caso. Também é uma técnica de hiperventilação que vai produzir justamente clareza, dinamismo, energia, raciocínio rápido. Aos poucos desacelere. E ao exalar, descontraia o tronco à frente. Você pode aqui ou estender os cotovelos, deixando as palmas das mãos no chão, ou fazer como a Cris está fazendo, empurrando com os cotovelos as pernas, para que os joelhos se aproximem ainda mais do chão e isso mobilize mais a região dos quadris, o que será bastante útil na posição de meditação, qual ficaremos sentados no fim da aula. Ombros soltos, pescoço descontraído. A partir de agora, faça pausas com os pulmões cheios, ou seja, inspire e retenha o ar nos pulmões. Fique um tempo com os pulmões cheios. E enquanto fizer isso, execute Mula Bandha, a contração dos esfínteres do ânus e da uretra feita de forma estática.
Então, contrai com força a musculatura dos esfíncteres, do períneo e sustenta essa contração o tempo que durar essa pausa com ar. Aí exala, desfazendo a contração, inspira de novo e repete. O mesmo exercício de manter o corpo imóvel. Quando eu falo imóvel é sem mover um fio de cabelo. Exercite essa capacidade de parar o corpo, de aquietar-se internamente. Muitas vezes esses movimentos físicos são expressões no nível do corpo físico de movimentos mentais, ou seja, de dispersões, que é justamente o que o yoga visa eliminar as dispersões por completo, para assim entrarmos em meditação. Muito bem, faço um último ciclo, uma última pausa com os pulmões cheios. Precisando inspirar novamente, desenrole a coluna, trazendo o tronco à verticalidade, volte-se para a sua direita e compense o Matsyendrasana inicialmente. Agora é a perna esquerda que passa por cima da direita. A mão esquerda vai no chão atrás, o braço direito vem envolvendo o joelho oposto e aí torça. Os braços servem como alavancas aqui. Então, não é para apoiar o peso do corpo na mão que está lá atrás, que está no chão. É para acentuar só esse vetor de torção, de rotação, não de tração da coluna. A coluna tem que ficar tracionada pela própria força do abdômen e das costas. Percebendo que chegou num ponto que já não tem solicitação, torça mais, vá girando mais para o lado esquerdo, trazendo o ombro direito mais para frente, o esquerdo mais para trás. Vamos nos aproximando dos instantes finais da permanência. Na próxima vez que exalar, atinge o ponto máximo. Inspirando, retorne, sente-se em Vajrasana, passando as pernas para trás, sentando sobre os calcanhares, mãos sobre os joelhos. E aqui um novo ciclo do Kapalabhati, respiração do sopro lento. Mesmo exercício que a gente fez no início da aula. Sustente, mais um pouquinho. Exalações rápidas e ruidosas. É normal para quem está começando que canse um pouco a musculatura envolvida na respiração, mas com o tempo isso passa. Você vai criar a resistência necessária nesses músculos. Finalize o Kapalabhati e passe aqui ao Ardha Chatushpadasana. Nós vamos levar os antebraços no chão, bem paralelos entre si, os cotovelos bem abaixo da linha dos ombros e os pés unidos lá atrás. Quadris bem encaixados, então sem projetar os quadris para cima e nem para baixo. Bem alinhados às pernas e ao tronco. Abdômen firme, consciência no plexo solar, 3 dedos acima do umbigo, nessa região onde está localizado o Manipura Chakra. Esse centro de energia que está associado à autossuperação, à determinação, à vitalidade, saúde, alegria.
a nossa capacidade de nos mantermos firmes em frente a desafios, a obstáculos. Últimos instantes, busque manter a respiração mais ampla possível, mesmo que haja uma exigência muscular aqui, busque respirar de forma ampla para manter essa estabilidade interna. Então é evidente que tem uma solicitação interna, uma solicitação muscular intensa, mas internamente você se mantém estável, firme. Uma última inspiração agora. E quando exalar, desça os quadris, toque com o dorso dos pés no chão, os cotovelos vão ficar na mesma região onde estão. E inicialmente realize o Ardha Bhujangasana. Olhando para frente, regularizando o ritmo da respiração caso ele tenha se alterado, os calcanhares se mantêm unidos. Confira se os cotovelos estão bem abaixo dos ombros. Daqui, nós vamos ao Raja Bhujangasana. Então, estenda os cotovelos, contrai os glúteos, afaste os ombros das orelhas e tombe a cabeça para trás. A pelve fica no chão o tempo inteiro. Perceba essa extensão, esse alongamento na região do abdômen. Cresça na técnica, como se quisesse voltar o peito lá para o teto. Os ombros afastam das orelhas, eles descem. Uma última inspiração, faça uma retenção com os pulmões cheios. Ao exalar, retorne Utthana Chatuspadasana. Mãos abaixo dos ombros, pontas dos pés no chão lá atrás. Nós vamos subir e dessa base, com as mãos bem abaixo dos ombros, elevar os quadris. Então, o peito se aproxima do chão, com o tronco passando da linha da cabeça. Veja que os calcanhares também se aproximam quase ou tocam o chão lá atrás. Os joelhos bem estendidos para alongar bem essa região da posterior das pernas. Peito aberto. Cotovelos bem estendidos. E daqui passemos ao Dvapada Angushthasana. Toque com as pontas dos pés no chão, voltando-se aqui para frente. Os joelhos se afastam e a coluna tracionada. Uma posição de equilíbrio, os calcanhares unidos, olhar fixo num ponto à frente. Cuide para não projetar os quadris nem os quadris para trás e o tronco para frente. Faz o tronco bem perpendicular ao chão. Mãos em Vaikara Mudra, cruzando os antebraços e com os punhos cerrados. E daqui nós vamos subir 2 palmos os glúteos dos calcanhares, como se a gente quisesse elevar, mas parar na metade do caminho. Força nas pernas agora. A coluna tracionada. Isso. Como se você quisesse subir, mas você para lá na metade. Força, sustente. Permanência aqui é curta. Você tem capacidade de permanecer um pouco mais. Últimos segundos, faça uma inspiração mais profunda. E quando exalar, retorne. Nós vamos sentar afastando os pés, montando um Upavishta, como se fosse montar um Upavishta Konasana, preferencialmente dessa forma elegante que a Cristiane demonstrou. E aqui vamos à nossa flexão lateral da coluna, variação Parshva. Então afasta bem os pés, eleva o braço direito, faz uma leve rotação do tronco para a sua direita e desce bem lateralmente sobre a perna esquerda. O braço esquerdo, o antebraço ali que está no chão, ele faz força contra a perna esquerda para que o peito se abra
e você desça de uma forma bem lateralizada. Aqui aplique Samavriti Pranayama, um ritmo que consiste em inspirar em 5 segundos, fazer uma pausa com ar em 5 segundos, pulmões cheios, e exalar também em 5 segundos, sem a retenção com os pulmões vazios. Então inspira, se quem conseguir pode fazer mais que 5 segundos, tá? Se for confortável. Então inspire um tempo, faz uma pausa com ar no mesmo tempo e exala também na mesma duração. E aquele exercício de mover-se somente quando for para avançar, para descer mais o tronco em direção à perna, aproximando as costelas da coxa. A próxima vez que exalar, atinja o ponto culminante desse Parshva Upavishta Konasana. Quem consegue vai segurar com as mãos lá nos dedos do pé esquerdo e puxar os dedos para trás. Então, com suavidade, observe a movimentação, sem pressa, movimentação lenta e consciente. Compense para o outro lado. Essas passagens encadeadas entre uma técnica e outra são uma das características do Swastika Yoga e é um elemento que faz com que mantenhamos o fio condutor da atenção o tempo inteiro. Então, você não está concentrado no que realiza só no momento da permanência no asana, mas também entre uma técnica e outra. Tudo que o yogi realiza tem uma atenção plena, tem uma mente focada naquela atividade, no momento presente. Existe um cuidado, uma atenção em todas as ações. Agora é o antebraço direito que está lá contra a perna, o cotovelo, fazendo força, né, como uma alavanca para que você abra mais o peito, o braço esquerdo bem lançado sobre a orelha. Mas cada um aqui vai chegar no ponto que, ao mesmo tempo, haja empenho e conforto. Não importa se você desce pouco o tronco, o importante é que você sinta que o alongamento está sendo solicitado, os limites do corpo estão sendo ampliados. Na próxima vez que exalar, dê a máxima lateroflexão, puxando os dedos do pé para trás. Em seguida, retorne. Una o seu pé direito ao esquerdo, voltando-se novamente lá para a esquerda. Mãos lá atrás das costas para realizarmos o Stambhasana. Então, os cotovelos estendidos, o tronco desce levemente para trás e as pernas sobem. Agora, os joelhos bem estendidos, pés em ponta, peito aberto, uma leve elevação do queixo, olhando na diagonal para cima, e esse ângulo entre as pernas e o tronco que vai se fechando. Força lá no abdômen. Coluna tracionada também, cuidando para não enrolar o tronco. Uma última inspiração. Ao exalar, Sushumnasana. Flexione os joelhos, abrace-os e mantenha a coluna bem tracionada. Olhos fechados, preferencialmente, respiração ampla. E novamente aquele exercício de inspirar, fazer uma pausa com ar prolongada até o limite do conforto e nessa pausa com os pulmões cheios associar de novo o Mula Bandha, a contração estática dos esfíncteres do ânus e da uretra. Mentalizando ao realizar essa pausa com os pulmões cheios e esse Bandha, essa contração dos esfíncteres, você vai mentalizar que um fio de luz dourada ascende desde a base da coluna até o topo da cabeça, por dentro da coluna vertebral, uma mentalização que está associada ao despertamento da Kundalini. A Kundalini é uma energia ígnea,
uma energia física de natureza neurológica e manifestação sexual que temos adormecida na base da coluna. Essa energia no yoga ela é desenvolvida e utilizada para a produção de estados expandidos de consciência. Então, normalmente essa energia está num estado latente, num estado adormecido lá na base da coluna, e a prática aos poucos vai estimulá-la e despertá-la para que a gente chegue assim na meditação e posteriormente na meta do yoga, que é o samadhi, o estado de hiperconsciência. Então visualize com clareza esse um facho luminoso dourado que durante essa retenção com ar vai subindo desde o períneo, desde a base da coluna até o topo da cabeça. A mentalização, ela se trata de algo da conscientização de algo que já acontece, um processo que já está acontecendo aí energeticamente. A mentalização é um recurso para torná-lo mais forte, para tornar esse efeito mais poderoso. Uma última inspiração, mantenha essa tração das costas. Uma última pausa com o ar. E quando exalar, finalize, estenda os joelhos, braços na linha dos ombros. Dvapada Merudandasana. Primeiro um Supta Merudandasana, deitando. E depois de deitar, abraça os joelhos. Trazendo as coxas próximas ao tronco e descanse. Respire amplamente. E daqui nós vamos ao último asana da nossa série. É uma outra variação de Merudandasana, então a gente vai soltar das pernas agora. Elevar o tronco e levar a testa em direção aos joelhos, os braços elevados na linha dos ombros, paralelos ao chão, força no abdômen. Busca, é o esforço final, galera, leva a testa em direção ao joelho. Tenta tocar lá com a testa nos joelhos, força, vai. Você consegue, o abdômen firme, uma atitude interna também firme, a mente firme sobre o que você realiza. Uma última inspiração, esforço final, aproxima ao máximo lá, toca com a testa nos joelhos. E ao exalar, estenda os joelhos, afaste os pés, braços soltos, descanse. Shavasana. Regularize o ritmo da respiração. Perceba as sensações físicas até esse momento da prática, como as emoções, o fluxo de pensamentos. Perceba como já existe agora uma sensação maior de bem-estar, de satisfação, de disposição e vitalidade após essas técnicas que realizamos. Então vamos à invertida. A sugestão hoje é fazer uma variação da invertida que você domine, né? A gente vai ficar um tempo um pouco mais longo. Então quem está começando vai fazer a invertida sobre os ombros, como a Cris vai demonstrar aqui. Quem já faz sobre a cabeça, o Sirshasana, e fica bem confortável, vai fazer o Sirshasana. Então quem está começando vai elevar as pernas, tirar o apoio dos glúteos do chão e deixar uma linha mais verticalizada possível com as pernas e o tronco, segurando com as mãos lá na lombar.
as invertidas sobre os ombros, elas estimulam o Vishuddha Chakra. É um centro de energia que está localizado no plexo laríngeo, ali no centro do pescoço, na região da garganta. E esse chakra, quando bem desenvolvido, está associado à fala, à oratória, à capacidade de nos fazermos claros através das palavras. Está associado também ao estado de dharana, que precede dhyana, que é o estado de concentração que precede a meditação. E também se relaciona à coerência, a capacidade de mantermos um perfeito alinhamento entre aquilo que pensamos, o que falamos e o que fazemos. As invertidas sobre a cabeça, por sua vez, estimulam o Agnya e o Sahasrara Chakra, que estão respectivamente no intercílio e no topo da cabeça. Estão associados aí ao estado de meditação e hiperconsciência. Os chakras são centros de captação, armazenamento e distribuição da energia. A energia vital, que é chamada de prana, ou bioenergia. Então esses centros de força, eles estão para o corpo energético como o coração está para o corpo físico. Eles são responsáveis por captar, armazenar, distribuir essa energia. E também a forma como esses chakras funcionam, o padrão de funcionamento deles define a forma como a sua personalidade se expressa. Então, cada um desses 7 chakras principais está relacionado a algum atributo, alguma característica, alguma capacidade da personalidade do ser humano. E a prática do yoga, ela vai desenvolver todos esses chakras e assim fazer com que essas capacidades também se desenvolvam, sempre tendendo para o lado positivo, para a expressão positiva desses aspectos. Então, por exemplo, o Manipura Chakra que eu citei antes, quando bem desenvolvido, está associado à autossuperação, à determinação, à vitalidade, à saúde, a dinamismo, à força de vontade e à alegria. Mas se ele pode estar sem energia e a pessoa ela vai tender a ficar tender a desistir muito fácil das coisas, desistir muito fácil dos seus objetivos, ou pode estar também vibrando numa frequência mais baixa e vai tender à irritação, à agressividade. Então são aspectos distintos de um mesmo centro de força. Por isso que é importante que a gente desenvolva cada um desses chakras e que eles se expressem da forma mais positiva e plena possível. Últimos segundos na invertida. Vamos dar início ao processo de retorno. Quem está sobre os ombros vai apoiar as mãos no chão. Lembre-se da movimentação. Então, mãos no solo. Lentamente descendo as pernas, colocando vértebra por vértebra no chão, usando a força do abdômen, joelhos estendidos e os pés em ponta. E a compensação em Matsyasana, que acontece elevando o tórax, tocando com o topo da cabeça no chão. Quem está na invertida sobre os ombros sobre a cabeça, vai iniciar o retorno agora, descansando com o tronco baixo, sentando sobre os calcanhares e massageando o intercílio com o polegar em Dharanasana. Muito bem, tendo descansado, deite-se em Shavasana. Se sentir necessidade, abraça os joelhos. Então vamos nos deitar para realizar um outro pranayama, que é o
Adhama Pranayama, a respiração baixa ou abdominal. Quem já conhece pode dar início. Quem ainda não conhece vai acompanhar a minha descrição. Você vai levar as mãos sobre o abdômen e pensar em projetar o abdômen para fora, fazendo com que o ar entre. Então, ao inspirar, o abdômen sai, ele vai para fora. Faça uma pausa com os pulmões cheios e quando recolher o abdômen à sua posição inicial, o ar vai sair. Então, a regra é bem simples. Abdômen para fora, ar para dentro. Abdômen para dentro, ar para fora. Mas fazendo isso, observando os seguintes atributos. A respiração deve ser lenta, ela deve ser silenciosa, ela deve ser consciente, fluida, ou seja, sem solavancos. O ar vai entrar e sair de uma maneira uniforme, contínua. A entrada e a saída do ar são muito sutis, com o menor comprimento do alento, ou seja, o menor volume de ar que é movimentado abaixo das narinas, para inspirar e para exalar, a ponto de que se houvesse uma pluma abaixo das narinas, ela permaneceria imóvel. Então, busque observar esses atributos. A cada ciclo, fazer um movimento mais lento, mais coordenado possível, mais consciente, profundo. Então, a profundidade é a amplitude do movimento, é quando você projeta o abdômen bem para fora, o máximo que der, depois recolhe, aí vai de novo, o abdômen bem para fora. Essa respiração, ela é uma das partes da respiração completa, que é o Raja Pranayama, e ela sozinha corresponde aproximadamente 60% da capacidade pulmonar. É a mesma respiração que uma criança faz quando nasce. Naturalmente ela acontece, mas com o tempo, por uma série de tensões, de experiências que nós vamos tendo nas nossas vidas, nós vamos perdendo essa amplitude. Então a gente tem que reeducar a respiração. Reaprender a respirar de forma plena. Então, quando você entra numa escola de yoga, pelo menos o que se espera é que você passe por um processo de reeducação respiratória. Antes de passar aos pranayamas avançados, não. Primeiro a gente precisa reeducar essa mecânica, usar toda a extensão dos pulmões para respirar. Nesse caso aqui, a gente está exercitando mais a parte baixa, exclusivamente a parte baixa, que vai nos preparar para o exercício de descontração que vem em seguida. Então, essa técnica ela vai justamente produzir essa descontração, esse estado de estabilidade interna. Para quem tem dificuldade de dormir ou tem um sono agitado, você pode treinar bastante essa técnica, que isso vai ajudar. Pode ser deitado mesmo na cama antes de dormir. Então, abdômen para fora, bem devagar. O ar entra. Perceba que não é força nas narinas, é uma diferença de pressão. Você aumenta o espaço interno e o ar entra. Quando o abdômen é recolhido, a pressão interna aumenta e o ar sai. Se a mecânica já está consciente, você não precisa do apoio das mãos, é só um recurso para que você perceba aí qual que é o movimento correto. Empurrar as mãos para fora com o abdômen. Vamos aos instantes finais do Adhama Pranayama, também pode ser chamado de respiração baixa, ou diafragmática, ou abdominal. E na próxima vez que exalar, mantenha-se deitado, os joelhos podem estar flexionados e unidos, como a Cris está realizando. Se você sente algum desconforto na lombar, se ela não fica bem encaixada no chão, ou os joelhos estendidos, os pés afastados, cerca de
3 palmos, agora os braços soltos ao lado do tronco e as palmas das mãos voltadas para cima, que é para reduzir o estímulo tátil. Os olhos fechados. A partir de agora, a partir do momento em que você encontrar essa posição bem confortável no chão, o seu melhor Shavasana, mantenha-se imóvel. Permaneça lúcido e acordado, ouvindo tudo o que eu digo para filtrar e assimilar somente aquilo que você achar necessário. A respiração agora se torna superficial, quase que imperceptível. Vamos assimilar os efeitos do que realizamos até aqui. E exercitar o Pratyahara, que é a abstração dos sentidos. Então, aos poucos, desvincule-se dos sentidos. No sentido da visão, com os olhos fechados, desvincule-se do sentido do olfato, do paladar, do tato, mantendo a atenção somente no sentido da audição, ouvindo a minha voz, mas ouvindo ela distante, longe. Visualize na região do abdômen uma luminosidade azul celeste que carrega consigo leveza, conforto e descontração. Uma intensa luz azul da cor do céu agora surge na região do abdômen, vai crescendo e se expandindo. E ela se divide em 4, se espalhando pelas pernas e ao mesmo tempo pelos braços. Perceba então que essa névoa e essa luz azul celeste vai envolvendo o abdômen e o tórax, chegando agora até os ombros e os glúteos, descontraindo a região do ventre, os quadris, avançando pelas coxas e braços, descontraindo cada região do seu corpo nesse caminho de avanço, soltando os cotovelos e joelhos, relaxando agora as pernas e os antebraços, os punhos e os tornozelos, as plantas dos pés e as palmas das mãos, o dorso das mãos e o dorso dos pés, chegando até agora os dedos das mãos e os dedos dos pés. Em seguida, essa luz azul celeste inicia o processo de retorno e no caminho de volta ao seu ponto de origem ela vai descontraindo ainda mais, já não mais superficialmente, mas soltando tecidos profundos, descontraindo nervos, ossos, até a medula. Então perceba como essa luz azul agora retorna, soltando os pés e as mãos, os tornozelos e punhos, os antebraços e pernas, afrouxando os cotovelos e joelhos, descontraindo as coxas e os braços, os ombros e os glúteos, retornando lá para o abdômen, fluindo agora, finalmente, em direção ao tórax, ao pescoço e à cabeça, soltando os maxilares, os lábios e a língua, a musculatura das faces, as narinas, globos e músculos dos olhos, pálpebras, sobrancelhas, soltando a testa, o couro cabeludo e as orelhas. E novamente,
fazendo o caminho inverso, retornando pelo couro cabeludo, testa, olhos, nuca, orelhas, narinas, lábios, maxilares, queixo, pescoço e retornando até o seu ponto de origem, lá na região do abdômen. Perceba então que essa luminosidade agora azul celeste se concentra justamente na região do Manipura Chakra, no plexo solar, 3 dedos acima do umbigo. Visualize essa esfera luminosa, esse vórtice de luz brilhando intensamente nessa região e assim desenvolvendo esse centro de energia, reforçando em sua personalidade ainda mais capacidades como autossuperação, determinação, dinamismo, vitalidade, alegria, saúde, essa capacidade de nos mantermos firmes em frente a desafios, a obstáculos, com a clareza, como nos ensina o professor De Rose, de que obstáculos e desafios fazem parte da vida e a vida é a arte de superá-los. Então, que essas capacidades com o desenvolvimento desse chakra se tornem ainda mais fortes para atravessarmos tanto o período que estamos vivendo, que é um desafio muito grande, mas também todos aqueles obstáculos que se apresentarem no seu caminho em direção ao seu sonho, aos seus objetivos, que você tenha ainda mais força de vontade e firmeza para contorná-los. Permaneça mais alguns instantes descontraindo e mentalizando. Em seguida, prepare-se, pois eu irei lhe chamar para retornar dessa descontração pelos 5 sentidos, do mais sutil ao mais denso. Inicie o retorno ouvindo melhor os sons, a minha voz, que agora se torna mais clara e nítida. É como se estivéssemos lado a lado. Ouça melhor a música, faça uma inspiração ampla e profunda e perceba o perfume no ar. Movimente a língua e os lábios e sinta o gosto. Abra os olhos enxergando cores e formas à sua volta e por fim dê movimento ao corpo, espreguiçando-se, suspirando, realizando qualquer movimento que lhe seja espontâneo, agradável e natural. Então, sente-se com as pernas cruzadas, uma posição confortável, observando a polaridade. As mulheres trazem o calcanhar direito mais próximo à base da coluna e os homens o esquerdo. Mãos em Shiva Mudra, mulheres com o dorso da mão esquerda sobre a palma da mão direita, os homens com o dorso da mão direita sobre a palma da mão esquerda. E assim passamos ao coroamento da nossa aula, Samyama, técnica de concentração, meditação em estados mais avançados de consciência. Se você já tem um treinamento habitual de concentração, utilize-o. Como sugestão, visualize a imagem de uma chama, uma fogueira. Então traga à memória essa imagem e busque sustentá-la estática, imóvel, sem alterações nem interrupções no seu campo de consciência. Se o pensamento dispersar, não tem problema. Não discuta, não brigue com a mente, simplesmente traga ela de volta ao exercício, concentrando-se novamente nessa imagem, dessa chama. Concentre-se, concentre-se.
Inspiração ampla e profunda, finalizando o seu treinamento de meditação de hoje. Encerramos também a nossa prática, abrindo os olhos, passando as mãos do Shiva ao Pranam Mudra e nos saudando com o nome do nosso yoga. Swastika! Muito bem, galera. Excelente. Já abri os comentários aqui. Sim, Rose, a aula vai ficar gravada. E é isso. Quem tiver interesse em fazer mais práticas, ter um acompanhamento individual com um professor da nossa escola, mande uma mensagem, um direct. A gente tem essa possibilidade, com aulas diárias, um perfil exclusivo para os nossos alunos, com um acompanhamento do instrutor, se você quiser evoluir ainda mais nas práticas. E é isso, divulguem aí para os seus amigos as lives e nos vemos numa próxima aula. Cris, quer dar algum recado? Boa quarta-feira para todos. Obrigado pela presença. Ficamos muito felizes que vocês estejam curtindo. E é isso. Um beijo no coração de todos.